passou um casal de jovens gays e falou, olha, os velhinhos vêm na parada. E ali, pra mim, primeiro eu queria dar uma porrada nos meninos, né? Porque eu falei, pô, que me orienta pro norte. O norte da minha vida é ser gay, é ser um homossexual. Isso norteou toda a minha existência. Eu estou com você sentado aqui falando sobre isso. Eu crio meu filho do jeito que eu faço o trabalho que eu faço hoje em dia porque eu sou gay. O belo sempre foi, desde a Grécia, desde Roma, sempre foi o culto ao belo. E o belo está diretamente conectado com a juventude, o que é um erro. Existe uma ideia errônea de que o homem gay, a comunidade LGBTQIAPN+, depois de 60, é tudo tiozão da lancha, a tiazinha rica. E as travestis são o quê? Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, uma personalidade nova, num papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui comigo para bater um papo sobre a organização não governamental E.Sou, Eternamente Sou, Luiz Barão, que é presidente da organização. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Sinta-se em casa, a sala é sua. É que eu estava com um namorado, que é mais velho que eu, no final da parada de 2016, e passou um casal gay jovem e falou, olha, os velhinhos vêm na parada. Eu olhei pra ele e falei, porra, velho, os velhinhos somos nós. E aí? Obrigado, Zé, é uma honra estar aqui com você, é uma alegria poder falar sobre um trabalho que eu gosto tanto e que tem sido reconhecido cada vez mais ao longo do tempo aí. Antes da gente começar, eu sempre gosto de situar um pouco os nossos espectadores de quem é essa pessoa que está aqui comigo, né? Eu já acabei de dar um spoiler aí de que você é presidente da E.Sou, mas queria que você contasse um pouco quem é você, de onde vem, como é que você chegou até esse ponto de ser presidente da associação. Ser presidente da associação é uma das coisas que eu sou. Tem muitas outras. Eu sou um homem gay de 64 anos, cis, branco, como vocês podem ver. Tenho um filho de 19 anos. Eu estudo as velhices LGBT desde 2016, quando na parada LGBTQIAPN+, eu com meu namorado, que ele é mais velho que eu, a gente estava parado para esperar atravessar. Eu tenho fobia de multidão, eu não gosto disso, tenho problema com multidão. E a gente estava esperando para poder atravessar a Avenida Consolação, que é aquele monte de gente no meio da parada, no final, e passou um casal de jovens gays e falou, olha, os velhinhos vêm na parada. E ali, pra mim, primeiro eu queria dar uma porrada nos meninos, né, porque eu falei, pô, porque eu estive no primeiro e tal. Eu falei, não, o velhinho sou eu e ele. Eu ainda olhei pra ele e falei, os velhinhos somos nós. E agora? E aí eu comecei a estudar a questão do envelhecimento da população LGBTQIAPN+, e mais do que estudar, tentar entender como era ser um homem gay velho. E aí comecei a ler, estudar, e eu fui percebendo que os estudos eram medíocres, sempre voltado para a solidão, a questão de saúde física, mental, sempre o foco sempre era esse. Ninguém falava sobre sexualidade, ninguém falava sobre desejo, ninguém falava sobre tesão, ninguém falava sobre nada, inclusive nas redes sociais não tinha ninguém que falasse nada a respeito desse assunto. Pô, já que não tem ninguém, falo eu. E eu acabei abrindo um canal para homens gays, que hoje está bem parado, porque eu não tenho tempo também, enfim, mas que chama Tô Passado, que teve uma aceitação muito legal e era focado nessas questões de envelhecimento dessa população. Um homem heterossexual pode vir a ter uma relação com uma mulher trans. Sim. Ele continua sendo heterossexual. E continuei estudando, e aí fui conhecendo pessoas, e um dia eu fui convidado a conversar com a pessoa que era presidente dessa associação por causa das palestras que eu já estava fazendo. Eu já era uma pessoa que trabalhava com essa questão, né? Trabalhava não era bem a palavra, mas militava por essa questão. E ele me convidou naquele momento para ser vice-presidente. Eu achei esquisito, eu falei, esse cara não me conhece, eu também não conheço essa associação. E aí fui e acabei virando presidente, que hoje com muita honra e muita alegria. Hoje sou presidente da Associação Eternamente Sou, que é com muito orgulho, que é uma associação voltada para o cuidado psicossocial das pessoas LGBTQIA+. Então, a associação já existia... A associação existe há 7 anos. 7 anos. Ela tem um CNPJ há 7 anos e ela existe de fato desde 2017. Ela surge a partir do primeiro seminário de velhices LGBT, que foi um seminário que foi criado para quê? Para poder entender. Era a mesma dúvida que eu tinha um ano depois.
como era o envelhecer dessa população, onde essas pessoas estavam. Porque você vai nos lugares de afluxo da população LGBTQIAPN+, e você não vê. Só tem jovem. Você não sabe. A maioria é jovens. Hoje em dia o jovem também é uma palavra que eu tenho uma certa dificuldade, porque eu já não sei mais lidar com... Não sei mais quem é jovem, né? Não sei mais quem é jovem, porque eles chamam coroa de 40 anos. Não, outro dia eu vi numa rede social alguém dizendo assim, fiz 35, já sou dead. Eu falei, gente... Dead o quê? Você tem filho? É vô? Pois é. Você é louco. Já sou coroa com 30... Falei, gente, quando eu fui me achar coroa, eu estava perto dos 60. Mas a Simone de Beauvoir escreve o livro A Velhice, que ela fala uma coisa, tem uma máxima ali, que não é colocada no texto, como tudo que ela faz, que a velhice não é um processo que é reconhecido por você, ele é de fora para dentro. As pessoas reconhecem você velho. Você, quando taxa uma pessoa de idade aos 35 anos, você está criando uma categoria de gente velhíssima, que é aquele que tem 50. Over velha, que é aquele que tem 60, que é meu caso. Então eu não sei mais onde eu estou. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque essa nomenclatura não me atinge. Mas a gente tem questões na comunidade LGBTQIAPN+, com relação ao envelhecimento, que são muito graves, assim como numa população geral também. Então a associação surge dessa necessidade de algumas pessoas, Diego Miguel, algumas outras pessoas que trabalham com a velhice e que têm as questões de envelhecimento como preocupação e que são da comunidade LGBTQIAPN+, tentando entender para onde iam essas pessoas. Cadê essas pessoas? Como é que elas vivem? Quanto elas ganham? Tal. E foi feito um primeiro seminário para isso, e em função desse seminário fundou-se a associação. Certo. Que aí esse ano nós estamos no 7º seminário já, que será no Sesc Pompeia. Perdão, o último foi 2023. 2023, que foi na ação educativa, nós fizemos uma parceria. Esse ano a gente vai para o Sesc 24 de maio. Esse ano eu quero falar sobre sexualidade. É bastante interessante a questão, inclusive foi um dos motivos que me chamou a atenção até para fazer o convite que você viesse aqui falar com a gente sobre o assunto, é justamente divulgar a existência, porque eu só soube da existência da associação muito recentemente. E sendo uma pessoa dentro dessa população 60 mais, eu sempre tive a indagação de que, assim, quem foi que me disse que eu sou velho? Porque eu não me acho velho. Alguém me rotulou de. É o gênio da Simone de Beauvoir, né? Exatamente. Então, até hoje, por exemplo, eu estou com 67, eu não me acho velho. Eu sou uma pessoa madura, não me acho velho, mas as pessoas me chamam de velho. As pessoas me dizem que eu sou velho. Os sinais que elas leem não são os sinais que você lê. Exatamente. Não, e além delas me dizerem que eu sou velho, elas querem me impor algumas restrições que eu não tenho, que eu não sinto. Eu não tenho falta de desejo, eu não tenho falta de tesão, eu não tenho falta de libido, eu não tenho incapacidade, eu atuo, trabalho. Então, assim, a leitura que elas fazem de mim como uma pessoa que elas consideram velha não bate com o que eu sinto. Não que eu me sinto um jovenzinho de 14, 15 anos. Tem as questões fisiológicas, não é bem tem algumas coisas aí que pegam. Exatamente, tem algumas questões que são diferentes hoje do que eram há 10, 20, 30 anos. Graças a Deus, né? Porque se eu tivesse com 65 anos, com as mesmas questões de 23, exatamente, eu era um louco, estava morto já, né? Então, assim, tem a questão do amadurecimento corporal, físico, emocional, que traz diferenças, às vezes, profundas, grandes e significativas. Mas eu ficava me perguntando, eu falei, gente, onde cabe essa pessoas como eu, onde elas estão, onde elas vivem, o que elas fazem, como se reproduzem, etc. E aí eu tomei conhecimento da existência através do Luciano e lá no teatro, na oficina, que existia a associação. E desde então eu tenho de vez em quando recebido algumas notícias do Luciano, não tive a oportunidade de conhecer, mas tenho a intenção muito brevemente, porque muitas vezes, mesmo sem desejar, eu me sinto deslocado dentro desse contexto da comunidade, porque assim, eles nos deslocam. Né? Nós também nos deslocamos. Nos impõem um deslocamento. Eu acho que... E a gente aceita. E a gente aceita. Eu sou um pouco rebelde com relação a isso. Eu, por exemplo, eu não deixo de frequentar, ou de ir, ou de participar de situações em que pretensamente são voltadas para um público mais novo, mais jovem, mas eu não me furto. Mesmo que olhem para mim e digam, ó o velhinho ali, eu falei, ótimo, que bom, sou velhinho mesmo, estou aqui. Então, acho que a gente precisa, quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem uma questão específica da comunidade LGBTQIAPN+, e tem uma questão da velhice.
como um todo. Quando você... A velhice, primeiro que ela é hegemonicamente tratada como heterossexual. Toda a velhice no Brasil, toda a lida com o envelhecimento, todo o direito da pessoa idosa, tudo é tratado como heterossexual. Então a gente é uma velhice absolutamente divergente, que já nos coloca num outro lugar. O fato de envelhecer para uma cultura como a nossa, o fato de se tornar uma pessoa acima dos 60, que é um marcador da OMS, porque isso não quer dizer nada, tá? Isso coloca você numa posição de amorfa. Você não é mais uma pessoa cuja sexualidade é levada em consideração, velho não transa, velha não transa, não tem tesão, mulher não quer dar beijo na boca depois dos 60, você se torna o tio, o avô, aquela pessoa que tem uma figura pré-estabelecida de quem você é. Então, quando você se torna uma pessoa velha, acima dos 60, eu estou marcando os 60 anos porque é o marcador da OMS. É o marcador da OMS. Certo? Estou usando esse marcador. Você faz o quê? Você é deslocado de todas as suas singularidades, todas as suas questões para um lugar de pessoa velha. Automaticamente destituído, socialmente falando, né? Eu não me sinto destituído por nenhuma. Sim. Mas você é destituído das suas características e das suas singularidades e você se torna ser uma pessoa idosa. Olha que bicha bonita, que cara gostoso. Não, olha a bicha velha. Você pode até ser gostoso, você pode até ser bonito, você pode até nem ser nada disso, mas ser um cara brilhante, legal, feliz, mas você vai continuar sendo a bicha velha, né? Então isso tem um ranço. E um ranço não, tem uma coisa muito machista, que é a relação da pessoa, do grupo com a estética. A juventude é uma moeda de forte muito poderosa, sempre foi. O belo sempre foi, desde a Grécia, desde Roma, sempre foi o culto ao belo. E o belo está diretamente conectado com a juventude, o que é um erro, né? Porque eu me sinto um homem bonito, não sou o belo que as pessoas esperam, mas eu sou o belo que eu sou, que é o que eu tenho. Então esse belo, esse jovem, essa juventude, ela é uma moeda poderosíssima. Dentro da comunidade LGBTQIAPN+, então, ela é mais ainda, né? Com esse belo, eu entro para os grupos, eu sou aceito, eu sou o desejado, eu posso desejar quem eu quiser, eu posso ter o trabalho que eu quero. Se eu for branco e a minha passabilidade, então, como homem, se eu for homem, cis, branco, como eu, só que agora eu fiquei velho, então perdi uma série de garantias aí, né? Nada é perfeito. Mas se eu for essa pessoa, eu tenho um status garantido dentro de qualquer ambiente. Se eu for uma passabilidade boa, então, se eu for um cara mais masculino, eu posso trabalhar, posso ficar rico, posso fazer o que eu quiser. Que é isso? Então a gente vive numa sociedade que desqualifica a pessoa idosa a partir do momento que ela reconhece aquela pessoa como idosa. E uma das grandes desqualificações que a sociedade faz com relação a isso é com relação à sexualidade. Quando eu falo isso, quando eu falo sobre velhice, envelhecimento da população LGBT, que IAPN+, tem que falar, a gente tem 12 letras. Eu sempre digo que se eu for falar, a gente só fala a letra aqui, não vai falar mais nada, né? Quando eu falo sobre isso, o que a gente traz? A gente traz a questão da sexualidade e a velhice, elas parecem que são apartadas. A pessoa passa a ser velha, ela é destituída da sua sexualidade. Como é que um homem gay, viado, certo? Tá? Podem destituir da minha sexualidade. O que eu vou ser? Vou ser o tiozinho velhinho? Eu não tenho neto, eu não fiz família como heterossexual faz. E foi mais uma escolha, tanto é que eu escolhi ter filho. Eu tenho família, eu tenho filho, tenho uma mãe que moram comigo. Foi uma escolha minha. Então, o que é que eu sou quando alguém te destitui da sexualidade sua? O que você é? Eu nada. Não sou nada. Nada. Eu, particularmente, se me destituírem quando me destituem dessa questão da sexualidade, eu viro nada. Nada, você é nada. Porque, vou só vou trazer uma ideia que acontece. Quando eu vou fazer palestra sobre velhice LGBT, eu tenho feito muitas, graças a Deus, isso cada vez se fala mais, né? Graças a alguns colegas aí também que a gente tem trabalhado fortemente. Sempre tem alguém na plateia que levanta assim, duas coisas que acontecem com muita frequência. Mas ser velho não é igual para todo mundo? Não, óbvio que não. Aí eu pergunto, você é um cara hétero? Você casou? Você tem família? Você tem netos? Aí ele começa a perceber que a existência dele, pela orientação dele, é muito diferente da minha. E não há culpados nisso. É orientação. E aí a segunda pergunta que mais acontece é, mas por que você fez essa opção? Eu falei, eu fiz pelo mesmo motivo que você optou ser hétero quando você era gay. Você era gay e optou por ser hétero? Eu fiz pelo mesmo motivo seu. Só que a gente foi para caminhos diferentes. Essa é uma questão que continua complicada. As pessoas continuam usando o argumento da opção, né? Como se fosse... Zé, mas é simples. A orientação é uma bússola
que me orienta para o norte. O norte da minha vida é ser gay, é ser um homossexual. Isso norteou toda a minha existência. Eu estou com você sentado aqui falando sobre isso. Eu crio meu filho do jeito que eu faço. Eu faço o trabalho que eu faço hoje em dia porque eu sou gay. Você concorda? A minha mãe fala para mim, olha, se você não fosse gay, a minha vida teria sido diferente. Ela acha que para pior, porque as bichas, minhas amigas, tudo adoram ela, aquela paparico todo, né? Então, isso é um norte. O norte, para que serve uma bússola? Para te dar opção? Não, é para te orientar. Acho que a gente não precisa mais falar sobre isso, né? Não, não precisa. Realmente. Não precisaria falar mais sobre isso. Não precisaria, mas tem que falar toda vez. É sério. Exatamente. Toda vez que é uma plateia... Normalmente são pessoas que não são da comunidade, que é muito difícil falar para a comunidade sobre envelhecimento. Isso é um outro assunto. É, eu sei que é. Até porque, só como exemplo, por exemplo, essa oficina que eu fiz parte, que infelizmente eu tive que sair na metade porque eu tive um problema de saúde e não podia continuar, eu e um outro colega também que teve problema de saúde, era uma oficina voltada, oficina de teatro, formação de teatro, voltada para a população LGBTQIAPN+, acima de 60 anos. Era acima de 60. Eu fui ver o espetáculo. Então, no espetáculo acabou tendo acho que 3 ou 4 atores só. Isso. No começo eram 16 pessoas. E teve muita dificuldade de adesão. Claro. Muita dificuldade. A oficina demorou muito a ser fechada, porque precisava de um número mínimo, por falta de adesão dessa população. Por quê? Porque qual era o raciocínio que a gente fazia? São tão poucas as oportunidades que são oferecidas para essa população que quando ela é oferecida, as pessoas desconfiam, as pessoas ficam inseguras. Né? Essa foi a leitura que a gente fez na época para baixa adesão, porque era de graça, eram em horários convenientes para todo mundo, factíveis, era num local bacana, que era o Centro Cultural da Diversidade. Apesar de ser um pouco... o acesso é meio complicado. Mas tem, por exemplo, tinha gente do grupo que vinha lá dos confins da Zona Leste. Adora mesmo ia do centro. Metrô, ônibus, assim. Adora a gente fazer se esforçava, né? Fazia esse esforço. E eu, por exemplo, moro na Vila Mariana, para ir para lá eu ia de ônibus, 1 hora de ônibus, ou eu tinha que pegar o metrô, o baldear e pegar ônibus. Enfim, eu levantei essa questão porque teve muita dificuldade de adesão e a gente, em determinado momento, parou para refletir e chegou à conclusão que era muito isso. Quase não se oferece nada. Quase não se oferece nada. Quando se oferece, as pessoas ficam resistentes até por não entender o que está sendo oferecido. Né? Posso completar essa ideia? É o seguinte, existe essa questão, sem dúvida, mas, por exemplo, nós temos uma sede linda, quer dizer, aconchegante, não tem nada de sofisticado, é tudo usado lá, mas está muito bacana. Estou vendendo esse peixe mesmo para você ir conhecer e você ir conhecer também. Nós temos uma sede agradável. Nesse momento a gente vai oferecer 6 oficinas por semana de teatro, música com canto coral, roda de conversa, facilitação de emoções, não sei o quê, atividade física, letramento digital, certo? A gente tem boas atividades. Convívio social, né? Tem a socialização, porque tudo isso é para isso. É para chamar o povo para socializar. Por exemplo, agora eu estou enfatizando, eu estou finalizando um projeto de reforma do almoxarifado para ter um lugar bem fechado para fazer atendimento psicológico presencial. Porque eu quero que aquela pessoa, a gente vai dar inclusive uma ajuda de custo em dinheiro. Não para a pessoa ir para a sessão, mas para ela comer, para ela ter transporte. Porque eu quero que as pessoas vão àquele lugar. É importante socializar. Agora, qual é o outro lado da moeda disso que você está me falando? O outro lado da moeda é a própria população idosa LGBTQIAPN+, falar, eu não preciso desse lugar. Sim. Isso não é para mim. Eu não sou essa pessoa que precisa estar lá. Ela nem reconhece, dentro das relações e dentro da existência dela, o quão solitário aquilo vai se tornando. E não estou falando que isso é uma regra. Tem pessoas que ficam com 70, 80 anos e têm um apoio familiar, de amigos, e está sempre ali, mas não é essa a questão. A solidão, ela não está intrinsecamente ligada a você ter amigos. Ela está intrinsecamente ligada à contemporaneidade que aquelas pessoas que te cercam têm com você. Quando meu avô morreu, a minha avó ficou muito mal. Meu avô, pai da minha mãe. E depois, com o tempo, ela era uma mulher acolhida, feliz e tal, mas eu fui percebendo que tinha uma solidão ali dentro dela, porque a única pessoa contemporânea dela morreu. O resto ninguém era do tempo dela, da idade dela, das coisas dela. Isso acontece com a gente também. Então, é muito comum a gente... Por exemplo, eu vou nos bares ali do centro da cidade, eu não vou fazer panfletagem, até porque é proibido fazer panfletagem, mas é claro que eu levo meu cartãozinho, né? E toda vez que alguém vê alguma coisa que eu falei e tal, outro dia a gente saiu na SPTV.
Não tô falando de cabotinagem, não. Eu só tô te falando porque é legal, que vai dando visibilidade. Claro. Aí o pessoal para na rua e fala, pá, dou um cartão. Em geral, as pessoas, ai, que legal, eu vou lá ver. Mas isso eu não preciso muito disso. Como é que você não precisa estar perto dos seus pares? Você pode não gostar de estar junto com bicha pobre, que tem muita. Existe uma ideia errônea de que o homem gay, a comunidade LGBTQIAPN+, depois de 60, é tudo tiozão da lancha, a tiazinha rica. E as travestis são o quê? E os gays que moram lá, sabe quem é o tiozão da lancha hoje? Dessa comunidade? É aquele cara gay que recebe uma aposentadoria, que tem 60 e poucos anos, 70, paga aluguel numa kitnet no centro da cidade. Esse é o tiozão da lancha. E a mulher é a mesma coisa. É uma comunidade que tem questões... Por exemplo, talvez você como profissional e talvez tenha havido... A comunidade LGBTQIAPN+, nos Estados Unidos, essas pesquisas só tem lá, né? Aqui, nos Estados Unidos, é uma comunidade que 40% da comunidade tem ou terá questões de saúde mental, contra 20% da população hétero. O que significa isso? Significa que essa pessoa vai envelhecer com questões muito graves. As pessoas que hoje são idosas da comunidade LGBTQIAPN+, não interessa a letra, são pessoas que hoje têm 60, 65, 70 anos, que foram altamente impactadas pela ditadura militar, pela epidemia de HIV/AIDS. Essas pessoas que hoje envelheceram, que estão na cidade, elas são pessoas que têm feridas existenciais muito complexas. Forte. E como é que se lida com isso? Ah, isso não é para mim. Eu entendo. É uma forma de você não fazer parte daquele grupo. É uma forma de negação também. Uma forma de negação. Eu até entendo que talvez... Eu, por exemplo, eu pessoalmente... Eu não gosto de reunião em grupo. Eu tenho uma certa dificuldade de lidar com muita gente e tal, conversando. Pô, é fantástico eu ter um lugar que me dá apoio psicológico, jurídico, sabe? Que distribui cesta básica quando tem. É bacana saber que tem. Vamos aproveitar que você está falando disso, vamos fazer um pouco de propaganda das atividades que a associação desenvolve, né? A associação tem uma missão que é promover a valorização da vida, né, do envelhecimento saudável dessas pessoas nessa faixa de idade. E, além disso, ela oferece uma série de serviços, apoio psicológico, jurídico. Que mais? Jurídico. A gente tem tudo começa pelo atendimento social. Tá. A gente tem assistente social que recebe todas as pessoas que querem entrar ali, que querem participar, que precisa de um atendimento jurídico. A pessoa às vezes não quer participar, não quer nada, mas ela quer passar para uma pessoa psicóloga. Há serviço social que vai falar, olha, essa pessoa para saber uma questão de renda, não é nem para pagar não, ninguém paga lá. Inclusive, a partir de agosto agora, a gente vai fazer um pagamento social para as pessoas que trabalham com a gente como psicólogo e psicóloga. Porque até então era tudo voluntário. A gente está estruturando melhor ainda para criar um quadro mais estável, para poder ter um atendimento melhor. Então o que é? Nossa preocupação é com socialização, saúde física, mental, atividades, que essa pessoa tenha atividades diárias lá, que ela possa ir, mas principalmente para fortalecer sua rede de afeto e de apoio, que ficam muito fragilizadas. Estão abertas as inscrições para a oficina Facilitação de Emoções da ONG Eternamente Sou. Meu nome é Bruno Borges Queiroz, sou terapeuta sistêmico, facilitador de constelações familiares e convido você, pessoa LGBTQIA+. Então a gente tem atendimento psicológico gratuito, jurídico gratuito, a gente tem atendimento social, o atendimento social desde o encaminhamento para dentro da associação, para o que aquela pessoa quer fazer, o que ela precisa, tal, até para fora. Uma questão de saúde, pois nós temos um paciente amanhã que vai fazer um exame, paciente não, assistido, que vai fazer um exame, precisa de companhia, a gente tem que fazer isso. A gente tem uma pessoa que ficou doente, quem que vai visitar, vamos fazer. Só que nós não temos perna para fazer atendimento de saúde. Então, o serviço social tem essa função fundamental de encaminhar para o serviço público aquilo que pode ser feito, mudança de nome social das travestis velhas, dos homens trans mais velhos, e aí tem uma série de serviços. A gente oferece, no momento, 4 oficinas semanais, a partir de agosto serão 6 oficinas semanais. Mensalmente tem o Café em Memórias LGBT, que esse é um evento de socialização mesmo. É um evento que as pessoas levam alguma coisa tal, e a gente fala sobre um assunto e bate papo. Esse próximo vai ser sobre o carnaval, que a gente vai ser convidado a estar numa escola de samba cujo tema é a comunidade LGBTQIAPN+. Então, a gente tem esse evento de socialização. Tem cinema, né? Outro dia eu vi uma... Cinema, a gente fez agora... Exatamente, a gente fez agora um sábado retrasado, foram sessões de 4 filmes impressionantes do interior da Paraíba, curtas, dos né? anos 70, 80, curtas. Eu fiquei muito passado, teve um filme que eu fiquei encantado. São filmes feitos no interior da Paraíba no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Uma gente bem louca. Bem louca. Eu conheci uma porção dessa gente bem louca da bem Paraíba. Louca. Maravilhoso. Eu morei muitos anos em Recife, final da década de 70, começo dos anos 80, e conheci muita gente da Paraíba. Tinha o que era? Armorial? Que tinha, Armorial. O Armorial do Recife era
uma coisa. Nossa, eu era frequentador. O povo fala dos croquetes, o Armorial do Recife era muito louco. Frequentei muito. Eu era Maravilhoso, assíduo. queria eu ter ido lá. Frequentador assíduo, lá em Olinda, no meio do mato, assim, porque no começo, na região onde ficava a casinha do Armorial, não tinha quase nada, era um deserto, até porque era um lugar de veado, né? Era um lugar, então era todo reservado. Pederasta. Exatamente. Então era um lugar bem reservado, era um lugar precário, simples, mas espetáculos e performances, hoje chamada de performance, naquela época era apresentação mesmo. Apresentação. Maravilhosa, né? Então a gente tem essa pegada a trazer para a socialização também faz parte do envelhecimento ativo. Essa palavra envelhecimento ativo, que a OMS coloca, ela tem sido mal interpretada. Eu falo que o envelhecimento tem que ser ativo, passivo, flex, versátil, bissexual, tal. Pode ser do jeito que você quiser. É um direito seu de fazer suas escolhas. Mas o envelhecimento ativo está mais voltado para a questão da preservação da cognição, de algumas questões da saúde física e mental, de você ter plenitude no seu desenvolvimento como pessoa velha, né? E não necessariamente ser um velho fit. Eu gosto de academia, mas ninguém é obrigado a gostar. O que eu quero dizer é que o envelhecimento ativo, senão você cria um outro tipo de preconceito. O velho ativo e o velho que não é ativo. A velha ativa, que é aquela feliz, que vai para tudo quanto é baile, academia, e aquela que gosta de ficar em casa. Tem que ser velho do jeito que você quiser, mas preservando as suas questões cognitivas ao máximo, cuidando bem da saúde, tendo algumas redes de apoio favoráveis que te forneçam um pouco de tranquilidade e outras questões de envelhecimento ativo que é só dar um Google. Eu particularmente sou o velho flex, porque eu gosto de academia e eu gosto de ficar em casa. Então é um equilíbrio, mas eu faço isso com muita tranquilidade. Tem épocas que eu estou mais caseiro, tem épocas que eu estou mais rueiro, tem épocas que eu estou mais ativo, de sair mais, de passear mais, de fazer mais atividades, mas a academia ultimamente tem sido sagrada. Eu gosto de academia, mas eu também poderia não gostar. Pois é. Mas teve épocas que eu não gostava de academia e eu fazia outras coisas. Eu falo que é o Jardim das Delícias, né? Porque eu vou lá, pelo menos fica gente bonita e feliz querendo se cuidar. Não tô nem aí se querem aparecer ou não, eu acho o máximo. Tem outras épocas que eu não gostava de academia e eu fazia outras coisas. Hidroginástica, fazia pilates, atividades físicas que naquele momento me agradavam. A gente também tem um trabalho de divulgação das questões mais técnicas do envelhecimento. Então, por exemplo, esse ano nós vamos fazer o 7º seminário de velhice LGBT, dos quais será o 4º feito com o Sesc São Paulo, já fizemos com a prefeitura, enfim. E a gente também tem formação, a gente dá palestras sobre a questão de... Não é que a gente é sabido, nada disso, mas a gente adquiriu um certo saber nesses 7 anos de vivência e a gente estuda para isso. Nosso dia a dia nos fornece dados também. E agora o próximo passo nosso é trabalhar com a possibilidade de uma instituição de longa permanência a médio e longo prazo, porque ILPI são processos que têm que ser muito bem estruturados para não fazer bobagem, né? Voltado para a população LGBTQIAPN+, madura, idosa. Madura não gosto, não, é idosa. A gente tem uma opção de trabalhos, tá? Temos o livro aqui que eu trouxe um exemplar para você, que foi lançado em 2021, em associação com a Federal de Goiás, o PPGás, o Cadu Henning, queridão aí. E lançamos junto com a SBGG também em 2021 o livro Introdução às Velhices LGBT, que é um livro mais técnico, está em PDF para quem quiser, que eu tenho a honra de ter um capítulo sobre sorofobia naquele livro. E é o que eu falo, a gente canta, dança e representa, né? Bom, eu vou aproveitar agora esse momento para fazer a dica da semana. E vou fazer a dica da semana com o livro aqui que eu acabei de ganhar de presente do Luiz, que é O Brilho das Velhices LGBT+, que é um projeto, um produto da própria ESOL. A ESOL que fez essa organização, né, a produção. Junto com essas 3 pessoas, cada uma de uma estante. Luiz Baroni. Luiz Baron, desculpa, estou cansado de falar Baron, agora saiu o Baroni. Carlos Eduardo Henning, Sandra Regina Mota Ortiz. São os organizadores desse trabalho. E assim, você que é curioso, que gostaria de conhecer um pouco mais sobre essa história do brilho das velhices LGBT, corre lá na livraria ou até mesmo vai visitar a gente tem e-book. Compra o livro lá. Tem e-book nas plataformas. Então assim, como eu sempre digo, piscou, tem dica. E essa é a dica. Luiz, eu queria falar um pouco de estatística. Eu vi que vocês colocaram aqui na apresentação algumas estatísticas com relação a população LGBTQIAPN+, tanto do ponto de vista de
da quantidade de pessoas nesse segmento, como a projeção para o futuro, né? Qual é essa projeção? Então eu estava vendo aqui 28 milhões, 60 mais no Brasil, 10 a 15% dessa população é LGBT. Essas estatísticas, não sei se elas são recentes, se você quiser retocar. Eu queria retocar. Não retocar a informação que está no site, não é isso. Não há estatísticas com relação ao envelhecimento da população LGBTQIAPN+. Okay. Certo? Não há. O que a gente faz são projeções a partir de estatísticas americanas e algumas estatísticas locais. Bacana. Então, por exemplo, qual é a quantidade de pessoas... O IBGE falou que era 0,3% de pessoas homossexuais. Isso tem na parada, né? Só na parada. Só na parada tem... Então, essa estatística ela foi feita por amostragem, então ela não é real. Então a gente traz os dados que tem, por exemplo, existe uma pesquisa que tem 9,9% de pessoas LGBTQIA+ na cidade de São Paulo. Em geral, a gente recorta isso quanto o percentual que se estuda de velhices versus a população. E você chega a esses números. Tá? Agora, uma pesquisa, que é o nosso próximo passo como associação, é propor uma pesquisa pelo menos municipal, para saber condições de saúde, moradia, existência, idade, questões de classe social dessa população. Então, quando a gente fala nos números, a gente sempre está trazendo isso de uma outra realidade, não é direto da realidade brasileira. Ok. Eu vi também aqui que vocês têm alguns apoiadores, alguns parceiros de apoio. Sem eles não somos nada. Que assim, se a gente for citar um ou outro, a gente vai ser injusto com os demais. Mas são muitos, tem muitos apoiadores aqui, algumas marcas importantes, famosas, conhecidas, que apoiam o projeto. Eu fico me perguntando, como é que as pessoas podem ter acesso à organização? Bom, através do Instagram e diretamente do Olha, endereço? o site tem aí um WhatsApp e tem o nosso telefone e tem os nossos e-mails também, todo da diretoria e tudo mais. A gente vai deixar aqui no rodapé do vídeo o endereço do site para as pessoas terem esse tipo de acesso e também o arroba do Instagram. Entrar em contato é fácil, certo? A gente se acha. Normalmente as procuras, o que acontece é o seguinte, em geral as empresas nos procuram a partir de abril para o mês do Natal, Réveillon e Carnaval da comunidade LGBT, que é junho, certo? Então muitas empresas nos procuram, são super parceiros, não posso nem falar nada, a gente vive de parcerias, mas a gente também vive do apoio público, do poder público. Quem propiciou, por exemplo, a abertura da sede que hoje nós temos foi uma emenda parlamentar. Quem propiciou as oficinas nesse momento foram emendas parlamentares. Porque os apoios institucionais de empresas, eles são pontuais. Mas a gente precisa de apoios a médio e longo prazo, certo? Nós temos aí uma deputada federal hoje, que na época vereadora, que nos apoiou fortemente, que fazia gerontologia, que ela tinha uma conexão com esse assunto, nos apoiou fortemente, que é a Erika Hilton, continua nos apoiando. Ela, enfim, eu falo para ela, Erika, eu sou devedor seu. Ela falou, nós que somos de vocês. É uma pessoa muito consciente. Então, uma figura brilhante. Figura brilhante, uma potência. Eu conheço a Erika Hilton desde que ela fazia... A gente fez, inclusive, um negócio na rua, no Lago do Arocha, em 1900... No ano de 2020, que ela não era ainda vereadora, nada, ela gritava. Era a mesma potência que você vê hoje, só que hoje ela é um pouco mais trabalhada no sentido de que ela sabe com quem ela tem que fazer, gastar aquela energia terrível que é esse lugar. Eu não consigo imaginar o que é ser parlamentar. Uma parlamentar como ela naquele ambiente. Eu também não consigo. Machista, chauvinista, escroto. Então, as emendas parlamentares para nós também são muito caras. A gente tem emendas de outros vereadores aqui, porque fala tem emendas, a gente tem mais uma emenda de outra pessoa vereador, que é o Trípoli, que não é um vereador voltado para as causas LGBT, não é uma pessoa da comunidade, mas que se encantou com os nossos projetos. A gente tem uma segunda emenda dele saindo. Então a gente consegue manter com as parcerias, mas muito com as emendas, porque as emendas dão estabilidade por 6 meses, 1 ano, que é aquela loucura. Um dia você paga aluguel, no dia seguinte você não sabe se vai ter, né? Mas a gente tem melhorado com isso. A minha ideia é tornar uma boa parte da associação, ou pelo menos uma parte da associação, profissional. Bom, tá aí uma série de informações sobre a ESOL. Você que é curioso, vai lá no site. Lá tem todas as informações, como é que você entra em contato, como é que você pode ir lá, como é que você pode conhecer a associação. Você que principalmente você que é da comunidade LGBTQIAPN+, reforça aí, né? A gente precisa muito de
de apoio, divulgação e incentivo para iniciativas desse tipo. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Luiz, a generosidade, a disponibilidade de estar aqui comigo bater nesse papo e pode ter certeza que serei um multiplicador das informações que a gente está trazendo aqui para que cada dia mais pessoas possam ter acesso aos serviços e às ações assistenciais que vocês oferecem na comunidade, na associação, e certamente logo estarei fazendo parte, fazendo uma visita para conhecer mais de perto e ver de que forma eu posso ou contribuir ou usufruir da assistência da organização. Vai ser uma honra, eu que agradeço. Para a gente é uma alegria falar sobre esse trabalho, principalmente falar com você, que é uma pessoa que a gente tem similaridades existenciais, somos dois homens acima de 60 anos, enfim. Mas eu queria dar um recado para quem está vendo, que é o seguinte: falar sobre o envelhecimento da população LGBTQIA+, mas não diz respeito apenas à população velha, diz respeito a toda a comunidade LGBT, porque com sorte você vai chegar lá, tá certo? Então, obrigado. Obrigado a você. Um grande beijo para vocês. Obrigadão, querido. Obrigado. E essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma entrevista nova, uma personalidade nova. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. Quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar e vir com a gente toda quarta-feira, às 19 horas. Vem com a gente!